Olá, meu nome é Fernando, sou petiano do PET Elétrica da UFPB e estou aqui para mais uma aula de Circuitos Elétricos 1, dando continuidade à nossa maratona de resolução de exercícios. Na aula de hoje, iremos abordar o conteúdo de circuitos de segunda ordem, resposta natural do circuito RLC. O conteúdo da nossa aula será a resolução dos problemas 8.3 e 8.5 do livro do Sadico da quinta edição. Então vamos lá. O problema 8.3 ele diz o seguinte: se R igual a 10 ohm, L igual a 5 R e C igual a 2 milifarads, na figura 8.8, determine alfa, ômega, S1 e S2 e em seguida diga qual é o tipo de resposta natural que o circuito apresentará, certo? Eu tenho um circuito RLC sem fonte, por isso que é a resposta natural. E a questão ela pede o valor de alfa. Esse alfa ele é o fator de amortecimento. Pede o valor de ômega, que é a frequência de ressonância, e pede suas raízes. Ou seja, todo circuito de segunda ordem ele é caracterizado por uma equação também de segunda ordem. Então vamos começar a resolução da nossa questão. Trata-se de um circuito RLC série. Então o que é que eu posso fazer? Eu vou aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, certo? Que diz o seguinte: nesse caso, R vezes I, que é a tensão do resistor, mais a tensão do indutor, é L dI dt, mais a tensão do capacitor, que é 1 sobre C integral de I de T dt, e tudo isso é igual a zero. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar a segunda derivada da corrente em função do tempo. Quando eu aplicar a segunda derivada, eu vou ficar com L di quadrado dt quadrado mais R di dt mais I sobre C. A derivada cancela com a integral, vai ficar I sobre C. Vou dividir todos os elementos da minha equação por L, certo? Quando eu divido todos os elementos da minha equação por L, eu vou ficar apenas com di quadrado sobre dt quadrado mais R sobre L di dt mais I sobre LC. Vou levar esta minha equação para o domínio de Laplace. Nesse caso, eu vou ficar com S quadrado mais R sobre LS mais 1 sobre LC. Agora eu apresento duas constantes, que foram duas constantes pedidas pelo enunciado, que é o valor de alfa e o valor de ômega. O alfa ele é fator de amortecimento e o ômega é a frequência de ressonância. São duas constantes de circuitos de segunda ordem. Esse alfa, que é o fator de amortecimento, nada mais é do que o coeficiente da minha equação de grau 1 dividido por 2, ou seja, o meu coeficiente de grau 1 da minha equação é R sobre L. Se eu pego esse valor e divido por 2, então o meu alfa vai ser R sobre 2L. E a frequência de ressonância é a raiz do meu termo independente da equação, ou seja, do meu termo de grau 0. Esse alfa e esses ômegas eles são muito importantes e dizem respeito ao tipo de resposta. Se o alfa calculado ele é maior do que o ômega, temos uma resposta amortecida supercriticamente. No entanto, se o alfa é menor que ômega, então o amortecimento é crítico. Por fim, se o alfa é igual a ômega, temos um caso de subamortecimento, ou seja, são essas as três relações que existem entre fator de amortecimento e frequência de ressonância. Então, para a nossa questão, eu vou calcular o meu fator de amortecimento e minha frequência de ressonância, que foram valores solicitados no enunciado. Meu alfa, no caso, vai ser R sobre 2L, o R é 10 ohm e o L é 5. Ou seja, resolvendo aí, fazendo as devidas substituições, chego à conclusão que a minha frequência de Neper, ou fator de amortecimento, é igual a 1, certo? Minha frequência de ressonância é igual a 1 sobre raiz de LC. Meu L, no caso, é 5 R e minha capacitância vale igual a 2 milifarads. Substituindo, chego que a frequência de ressonância é de 10 rádios por segundo. Ou seja, o meu alfa ele é menor que meu ômega. E nesse caso, a resposta ela é subamortecida, certo? A gente tinha lá que meu S quadrado mais R sobre LS
mais 1 sobre LC. Ou seja, esse era a minha resposta, a minha equação característica, certo? De um circuito RLC em série no domínio de Laplace, certo? Ela possui esse formato aqui. Então, substituindo os valores do enunciado, eu vou ficar com R sobre L, onde o R é 10 ohm, o L é 5, por isso que está 2S aqui, e 1 sobre LC, o L é 5 Henry, o capacitor é 20 milifarad. Se eu substituísse esses valores aqui, eu chego nessa expressão aqui, S quadrado mais 2S mais 100. Calculando as raízes dessa equação, eu chego que meu delta é menos 396. Ou seja, eu posso afirmar que essa equação ela possui raízes imaginárias, certo? Delta é menor que zero. E a raiz de delta é 19,9J, certo? Porque é um número complexo. Esse J faz alusão ao fato de ser um número complexo. Então, meu S1 é igual a menos B mais raiz de delta dividido por 2A. Menos B, que é menos 2 no caso. Isso aqui é teorema de Bhaskara que eu estou aplicando, só que eu já estou aplicando diretamente, certo? Estou só substituindo os valores. Aqui seria o menos B é o coeficiente de grau 1, mais raiz de delta é 19,9J, dividido por 2A, dividido por 2 no caso, dá menos 1 mais 9,95J, meu S1. Meu S2, de forma análoga, vai ser menos B menos raiz de delta dividido por 2A, que é igual a menos 1 menos 9,95J. Agora vamos para o problema 8.5, que diz, na figura 8.13, seja R igual a 2 ohm, L igual a 0,4 Henry, C igual a 25 milifarads, V de 0 igual a 0 e I de 0 igual a 50 mA. Determine V de T para T maior que 0. Nesse caso também trata-se de um circuito RLC, certo? Só que dessa vez ele está em paralelo. Nesse caso, em vez de aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, eu irei aplicar a lei de Kirchhoff das correntes, certo? Que diz que o somatório das correntes sair de um nó igual a zero. É justamente isso que eu fiz. Então, V sobre R, que é essa corrente aqui, mais a corrente em cima do indutor, que é 1 sobre L integrado de V de T dt, mais a corrente no capacitor, que é o C dV dt, tudo isso é igual a zero, certo? Derivando novamente a minha tensão em função do tempo, ou seja, o que eu fiz foi calcular a segunda derivada. Eu vou ficar que C é igual a dV quadrado dt quadrado mais 1 sobre R dV dt mais 1 sobre LV, tudo isso igual a zero. Em seguida, eu vou dividir todos eles, esta minha equação, por C. Quando eu faço isso, eu fico com dv quadrado dt mais 1 sobre rc dv dt mais 1 sobre lc v, tudo isso igual a zero. Transformo no domínio de Laplace, certo? Percebo a equação característica de um circuito de segunda ordem, RLC em paralelo, é S quadrado mais 1 sobre RCS mais 1 sobre LC. Ou seja, é um pouco diferente da equação característica do circuito RLC em série. Substituindo os valores, chego que S quadrado mais 20S mais 100 igual a zero. Calculando essas raízes, eu sei que x1 é igual a menos 10 e x2 também é igual a menos 10. Ou seja, eu tenho raízes reais e idênticas, certo? As minhas raízes valiam menos 10. E no estudo de equações diferenciais, independente de ser de segunda ordem ou não, a gente tem três condições, certo? Se as raízes da minha equação eles são reais e diferentes, então meu V de T nesse caso aqui específico, né, que é a tensão, mas independentemente de qualquer que seja a grandeza, a minha equação vai ser A1 exponencial de x1 de t mais A2 exponencial de x2 de t. Isso caso as raízes da minha equação diferencial sejam reais e diferentes. Se as raízes da minha equação forem reais, porém forem iguais, a minha resposta da minha equação ela possui esse formato, é igual a 1 exponencial de x1 de t mais A2t exponencial de x2 de t. Por último, se essas raízes são complexas, a minha resposta será
exponencial de αt, A1 cosseno de βt mais A2 seno de βt. Nessa questão da gente aqui, nós chegamos no nosso caso 2, certo? Porque as raízes da minha equação ela é igual a menos 10, certo? As duas raízes são idênticas, embora sejam reais, mas elas são idênticas. Então vamos utilizar a segunda expressão aqui, certo? Que é justamente para raízes reais e iguais. Então meu v de t vai ser igual a 1 exponencial de x1 de t mais a 2t exponencial x2 de t. Para isso, para que eu possa resolver esta equação, eu preciso das condições iniciais, que é justamente o v de 0 e o v' de 0. Isso vai fazer que seja possível calcular o valor dessas constantes e assim dizer quem é a minha tensão para o t maior que 0. Uma dos valores iniciais foi fornecido pelo próprio enunciado, que é o v de 0 igual a 0. A outra não foi fornecida, certo? Então eu devo calcular ela, certo? Como é que eu vou fazer? Aplicando também aqui a lei de Kirchhoff das correntes, o somatório das correntes sai de um nó igual a 0. Então vamos ter que V0 sobre R mais I0, que é a corrente no indutor, mais a corrente no capacitor, que é C dV de 0 dt, tudo isso igual a 0. Ou seja, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou isolar essa minha derivada, que é justamente o V' de 0. Vou isolar ela na equação e chego a essa seguinte expressão, certo? O V' de 0 é igual a menos V0 mais R vezes I0 sobre RC. Quando eu faço essas substituições aqui de valores, o V de 0 no instante inicial ele é 0, o enunciado forneceu esta informação, mais o R é 2 ohm vezes a corrente inicial, que é o I de 0, foi fornecido no enunciado, que é de 50 mA, dividido pelo produto da resistência pela capacitância. Também foram informações do enunciado. Com isso, a gente chega que o V' de 0 é igual a menos 2. Ou seja, as duas condições iniciais agora já foram encontradas. Então, a gente sabe que a resposta vai ser desse tipo aqui, certo? Porque as raízes são reais e iguais. A gente já tem as condições iniciais, as duas condições iniciais. Sabe também as raízes. E agora vamos substituir os valores. V de 0, ou seja, quando t vale 0 aqui nessa expressão, eu vou ficar apenas com A1. Então, V de 0 é igual a 1, que é igual a 0, certo? E o V' de 0. O V' de 0, eu vou calcular inicialmente, primeiramente, o V' de t. Então, eu calculei essa derivada aqui dessa expressão, cheguei nessa expressão aqui, certo? V' de 0, ou seja, onde tem t, eu vou substituir por 0. E eu chego que V' de 0 é igual a 2, que é igual a menos 2. Ou seja, eu acabei de calcular as minhas duas constantes. A1, que vale 0, e A2, que vale menos 2. Com isso, a minha expressão V de t, para t maior que 0, é igual a menos 2t exponencial de menos 10t, certo? Com isso, a gente encerra mais uma aula de resolução de exercícios. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Se gostaram, curtam, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, compartilhe com seus amigos para que esse material se torne acessível a um número maior de pessoas, certo? Eventuais dúvidas que vocês tiveram, pode deixar aí nos comentários ou enviar diretamente para o nosso e-mail. E por favor também nos siga no Instagram. Desde já, meu muito obrigado e até a próxima aula.